Como prometido, a gente estava falando no Mercado Band News antes do intervalo com a Juliana Rosa e falando todas as consequências que a gente tem tido, né, por conta econômicas, por conta aí da invasão na Ucrânia, da Rússia na Ucrânia. E a gente tem, além de tudo, uma inflação que já estava super alta e todo o que a gente veio logo depois, todo o retrocesso por conta da pandemia. Foram 2 anos de muita gente aí parada. Bom, pressão inflacionária é o primeiro efeito dessa guerra na Ucrânia. A Confederação Nacional da Indústria acredita que a duração mais longa desse conflito pode, inclusive, agravar a alta de preços das commodities e afetar a saúde financeira das indústrias brasileiras. Sobre isso eu converso agora, então, com o Marcelo Azevedo. Ele é gerente de análise econômica da CNI. Marcelo, bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que estão assistindo aqui na Band. Eu começo perguntando para você que a gente já viu alguns aumentos acontecendo aqui no Brasil, né? Logo depois dessa guerra que já dura aí 20 dias. Outro dia a gente estava dando, por exemplo, a questão do aumento do trigo, por conta disso o pãozinho já podendo ficar mais caro. Até agora, que áreas mais afetadas que a gente tem? Certamente tem essa série de alimentos que já sendo pressionados, a gente já consegue sentir um forte mesmo em petróleo, todo mundo está tendo aí essa experiência com esses aumentos de preço de gasolina. Na medida que isso for para o diesel e vai passar para os alimentos, e os alimentos diretamente, como no caso do trigo também, vão ser afetados, então é uma nova pressão aí sobre os preços, que, como você vinha falando com a Juliana, já é uma coisa que já vinha do ano passado, uma preocupação com os preços bastante importante, que já vinha pressionando a renda das famílias, já vinha pressionando a demanda, e vai trazer agora uma nova pressão sobre esses preços. 6 meses da CNI mandaram aqui pra gente, olha só, o que a gente já tem de aumento, né, os exemplos de altas aí, o trigo que a gente estava falando, 45,3%, aumento muito grande, petróleo 34,3%, milho 10%, açúcar 4,9%, alumínio 4,2%, isso diante de uma realidade, né, Marcelo, que já não era mais favorável. A gente encerrou o ano passado com 2 dígitos a inflação, a gente está com sobes e desces aí de esperança de retomada da economia. Quando parecia que isso realmente ia acontecer, veio essa guerra na Ucrânia. O que a gente pode esperar daqui para frente? Antes também a gente já estava com um problema por conta da pandemia, mesmo com a retomada gradual, de muitos produtos que não estavam chegando no Brasil, muitos insumos que não estavam chegando no Brasil. Como a indústria automobilística foi também muito afetada. Isso as pessoas não se dão conta, mas acaba afetando também, às vezes, a questão da embalagem de alguns desses produtos, né? Então, a gente tem o que já estava ruim, está piorando. É isso? Pode faltar algum produto no mercado aqui no Brasil? Você tocou num excelente ponto, Paulo, porque no início desse ano já era uma preocupação que vinha do ano passado, na verdade, desde o início da recuperação da pandemia, esse problema dos insumos e matérias-primas, né? Às vezes, mesmo pagando mais caro, a indústria não conseguia certos insumos, isso atrapalhou muito a produção industrial no ano passado. A gente sabia que o problema não estava superado e iniciávamos esse ano continuando tendo esse problema de uma forma bastante generalizada. O que apontava que talvez o pior tenha ficado para trás, pagando-se ainda bastante mais por esses insumos, mas se conseguia os insumos. Agora, o conflito a guerra entre Rússia e Ucrânia, ele traz nova pressão sobre todo o mercado global de suprimentos, né? Então, a gente tem aí, muito possivelmente, especialmente se aumentar a duração da guerra e das sanções, novas pressões sobre esse mercado de insumos, podendo novamente a gente ter dificuldade de encontrar alguns insumos ou novamente, como a gente estava falando, de pressões inflacionárias sobre alguns desses insumos, o que certamente vai pelo menos colocar alguma pausa nesse momento que a gente estava vendo alguma recuperação, alguma normalização nesse grande problema que vem afetando a indústria. Mas certamente essa guerra põe uma pausa nesse ajuste, se não, na medida que que continuar o conflito, voltar a ter alguma piora em alguns bens específicos.
Porque eu vejo que determinadas indústrias ou determinados setores, no início da pandemia, conseguiram, enquanto estava todo mundo parando, conseguiram vender bastante, né? Produtos, por exemplo, de supermercado que não ficou fechado, a gente teve muita venda online e dispararam. Aí começou a falta de alguns insumos para chegarem aqui para continuar com essa venda. Aí os únicos que estavam assim alavancando enquanto estava todo mundo dando marcha ré foram também começando a diminuir aos poucos. E agora, se isso acontece de novo, é ruim para a indústria, mas acaba sendo ruim para o consumidor também, porque, querendo ou não, isso acaba refletindo no preço final também, né? Não tem como fugir disso. Sem dúvida, né? Já tem a questão da inflação de uma forma mais forte, que já vinha pressionando aí as famílias. E uma nova alta nos insumos e a falta mesmo dos insumos acaba tornando a produção mais cara, fica pouco produtiva. Às vezes você faz parte da produção, não chega um certo insumo, tem que deixar estocado. Isso tudo vai criando custos para a empresa, que já vem também, como as famílias em situações difíceis ainda por conta da pandemia, foram prejuízos muito grandes no longo período. Então, isso vira uma bola de neve, e acaba que a indústria tem que repassar, dividir aí esses custos todos com o consumidor final na ponta. Agora, a gente pode colocar isso na conta. Claro, tem a nossa parte da conta econômica antes da pandemia, mais a pandemia, né, se somando, e agora a gente tem mais a guerra. A gente pode deixar isso tudo nesses três aí, nesse trio, com essa conta, ou tem algo a mais também? É um ano eleitoral, isso dificulta um pouco mais a retomada? O que a gente também tem que ficar de olho? Como você bem lembrou, né, mesmo antes da pandemia, a indústria já vinha com alguns problemas. A gente tem o custo do Brasil, que é uma trava muito grande na produção industrial, tira a nossa competitividade aqui dentro e lá fora. E aí foram se adicionando outros problemas trazidos aí pela pandemia. Então, a indústria já vinha começando uma recuperação de uma crise anterior, veio a pandemia, esses problemas que não foram imediatos, não se resolveram imediatamente, estão persistindo até agora. Agora, mais uma nova incerteza e uma nova forma de pressão sobre esses problemas da pandemia. Então, é uma série de problemas mesmo que vem se acumulando, né? A gente já estava começando a vislumbrar uma dinâmica melhor para esse ano, mas a guerra realmente pôs uma pausa nisso, e a gente fica aí na expectativa de obviamente tem o custo humanitário pesado. A gente quer que não é só por conta da economia, né, que a gente quer ver o fim disso tudo, mas certamente com o fim a gente pode também começar a pensar numa dinâmica mais positiva, como esperávamos antes do início da guerra. Consequência mais grave que a gente pode chegar se esse cessar-fogo não chegar tão cedo quanto a gente espera e imagina? Olha, obviamente tem os próprios efeitos naqueles países, efeitos humanitários, mas aqui no país a gente pode sempre perceber uma pressão ainda maior de preços, diretamente de alguns alimentos ou outros produtos importados. A indústria enfrentar novamente uma situação mais grave quando se fala de disponibilidade de alguns insumos importantes para a sua produção. Então, vou dando alguns passos atrás nessa normalização que já estava acontecendo. E a alta dos combustíveis, Marcelo, de que maneira ela afeta também a indústria brasileira? Bem, nós todos já estamos sentindo, né? E aí isso acaba que afeta a indústria brasileira, porque muito do transporte dentro do país é feito via rodoviária. Então o alto dos combustíveis afeta o transporte desses produtos, seja os produtos finais para o consumidor, mas mesmo dentro da indústria, né? Muitas vezes a indústria consome outros insumos de outras empresas dentro da indústria, e só esse transporte já começa a ficar mais caro. Então, fica mais caro para a indústria e fica mais caro depois no transporte do bem para o consumidor final. Então, é um efeito que fica bastante generalizado, né, pela economia como um todo. As famílias já sentem no seu dia a dia, mas também, enfim, estou falando de indústria, mas todos os setores, de certa forma, o transporte no país é muito baseado em transporte rodoviário, então afeta a economia de uma forma bastante espalhada. Nesse momento, a gente está dependendo da guerra, ou a gente tem que ficar de olho em mais algum setor, algum lado econômico, algum comportamento eleitoral ou
o pessoal que a gente tem que ficar de olho também para conseguir fazer com que esses números não caiam tanto como está se prevendo aí por conta da guerra? A gente estava falando ali, tem a questão da guerra, tinha a questão da pandemia e tem o custo Brasil. Então, podemos continuar atacando. Claro que a gente tem outras coisas acontecendo e às vezes precisamos de um efeito, de uma resposta rápida para isso. Mas também precisamos continuar atacando a questão do custo Brasil. Então, temos muito espaço, muita coisa para ser feita aí, e certamente passos importantes, uma reforma tributária, que é um passo importantíssimo, talvez o mais fundamental no momento, certamente já daria um choque, seria de expectativas e investimento que seria importante para redirecionar as expectativas, dar um novo ânimo aí para a atividade industrial. Tá certo. Obrigada, Marcela Azevedo. A gente fica aqui de olho, esperando, é que eu falo com a Ju Rosa todos os dias. Quando a gente está começando a respirar sem máscara, ao ar livre, vem uma guerra também. Claro que toda a crise humanitária que está nos chocando e doendo a nossa alma e o nosso coração, mas economicamente também, mais uma vez, parece que é um balde de água fria em vários setores, sem falar no desemprego, que tudo isso já provocou também, infelizmente. Obrigada, viu, Marcelo, por dias melhores. Com certeza, esperamos. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos.